E nesta ocasião, então, em que estamos juntos, Deus também nos tem dado a alegria de conhecer algumas outras ações maravilhosas que vocês estão realizando aqui. Mas Deus também nos trouxe a este tempo e momento junto a vocês, para que no compartilhar da palavra do Senhor, nós sejamos desatados para além de uma compreensão, para além de algumas ações que nós já temos realizados, mas que pode ser que em algum momento, em algum instante da nossa trajetória, pode ser que o nosso inimigo, o nosso adversário, que não é tolo, que não é abobalhado, mas é, segundo o que diz a palavra, é um valente que a todo momento quer cercear, paralisar, minimizar, impedir que as nossas ações sejam ações eficientes e que tenham alcance grande, porque toda vez que um filho de Deus, sonhando os sonhos de Deus, realiza as obras do Senhor, estas obras de Deus, essas obras do Senhor têm um alcance e um potencial para atingir de forma transformadora os confins da terra. Posso ouvir amém? Irmãos, escutem, preste atenção. Nós estamos em Giruá, certo? No extremo sul do Brasil, amém? Se formos olhar no mapa do mundo, em relação a Jerusalém, nós estamos, em relação a Jerusalém, nós estamos nos confins da terra. Concordam comigo? Jesus, quando esteve para comissionar de forma final os seus 12 discípulos, disse a eles: vocês serão as minhas testemunhas, começando por Jerusalém e toda a Judeia, e até aos confins da terra. Amém? Se hoje eu e você estamos aqui, é porque aquela ordem dada, aqueles 12 primeiros que receberam esta ordem, aquela ordem foi cumprida. Eles conseguiram fazer com que o que eles receberam se perpetuassem pelas gerações e chegassem geograficamente até os confins da terra. Isso não é maravilhoso? Agora, queridos, o diabo, meu e o teu adversário, ele sabe desta potencialidade. Ele sabe que homens e mulheres andando no temor de Deus, estando sediados na cidade de Giruá, extremo sul do Brasil, mesmo sendo uma cidade pequena, do interior do estado do Rio Grande do Sul, o diabo sabe, compreende, entende que, independente da geografia em que nós nos encontramos, se houver homens e mulheres andando no temor de Deus, que não se acovardam, não se intimidam frente às adversidades que Ele propõe para nos paralisar, Ele sabe que homens e mulheres andando no temor de Deus podem construir projetos e ações que têm a potencialidade de também, no processo inverso, sair de Giruá e alcançar também os confins da terra, que vai chegar no continente africano, vai chegar na Europa, vai chegar no Oriente Médio, vai chegar no Japão, vai chegar na Austrália, vai chegar em qualquer lugar da face da terra. Você crê nisso, irmãos? Você entende isso? Você crê nisso? Pois bem, eu quero lhes dizer, lhes sinalizar e lhes alertar: o teu adversário crê, e talvez creia mais do que você mesmo, naquilo que você traz de potencialidade na sua vida. Por isso, a ação do inimigo, a ação do nosso adversário, do diabo, que significa adversário,
é a todo momento encontrar uma estratégia para te limitar, para te inibir, para te fragilizar, para lhe impor medos, para lhe impor receios, para lhe impor alguma paralisação que faça com que você retroceda em tudo quanto você sonha, pensa, idealiza na direção de Deus, na direção do seu reino, na direção da igreja, na direção de um serviço que traz consigo o potencial de tornar grande o nome de Deus entre as pessoas com as quais convivemos, e a partir daí fazer com que esta influência abençoadora e transformadora ganhe uma dimensão maior a partir da geografia em que nós nos encontramos, geografia da nossa herança, aonde estão plantados os nossos pés. Posso ouvir amém? E que a partir daí podemos então ampliar as nossas conquistas e os nossos territórios com ações que estejam fundamentadas em tudo aquilo que Deus nos tem prometido e nos feito sonhar. O diabo, como adversário, ele se apresenta como um sequestrador hábil. E como sequestrador hábil que é, ele quer te manter num cativeiro. Mas Deus hoje quer te falar que há uma outra pessoa a nosso favor, que diferente do diabo que quer te paralisar, ele, quando se move na tua direção, ouvindo o teu clamor, ele se apresenta como o mais valente, que tem a potencialidade de anular a força do sequestrador e estourar o teu cativeiro. Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor no nome de Jesus? Estourando o cativeiro. Vocês já ouviram essa expressão quando em algum momento alguém que foi sequestrado foi colocado, escondido, foi levado para um lugar ermo, um lugar distante, um lugar secreto, e ali aquele que sequestrou tal pessoa o manteve em cativeiro, o manteve limitado, o manteve afastado de todos aqueles e de tudo aquilo que ele poderia estar realizando. Quem é sequestrado contra a sua vontade. Entendem isso? Compreendem isso? E é levado para um cativeiro que não é uma colônia de férias. Concordam comigo? Cativeiro, todas as vezes que falamos a palavra por si só já nos propõe um lugar de limitações, um lugar aonde seremos privados dos nossos direitos, das nossas possibilidades, das nossas potencialidades. Mas hoje Deus lhe atraiu aqui a este lugar para lhe dizer: aquele que toma as tuas causas, aquele que ouve as tuas orações, aquele que você sabe que é Senhor da tua vida, Ele se apresenta a todo momento na tua direção como o mais valente, capaz de detectar pelo teu clamor aonde está o teu cativeiro, e numa inteligência que vem do alto e do céu, Ele tem o poder e a força para maniatar o valente, o teu sequestrador, e estourar o teu cativeiro e te trazer de volta para tudo aquilo que Ele projetou para a tua vida pessoal, para o teu casamento, para a tua igreja, para tudo mais que Ele mesmo plantou de sonhos, plantou de ideais, plantou de projetos nobres, e que em algumas circunstâncias e situações, este sequestrador, o diabo, que só se ocupa em querer frear os filhos de Deus, e a Bíblia vai apresentá-lo como um leão. Ele não é um leão, mas ele tem a habilidade
de se fazer ou se passar como. Também se diz que ele pode se passar até mesmo por anjo de luz. E ele, como um leão, e na trajetória que tem, ele fica na espreita, nos rondando, percebendo, nos estudando, buscando identificar algum ponto de fragilidade, alguma coisa que nos distraia da chamada, nos tire do foco daquilo que é a coisa principal, os objetivos e os sonhos, os alvos principais que Deus plantou nas nossas vidas e nos nossos corações. E quando a oportunidade ideal se apresenta para ele, ele então investe com força, investe com violência, investe covardemente para prevalecer sobre os filhos de Deus e limitar as suas ações. Pois bem, vamos dar uma olhadinha aí nos textos que estão assinalados. Pode passar ali, Marcos capítulo 3, eu vou pedir aqui ao nosso levita, o Diego, abra sua Bíblia lá. Está ali, está joia. Mas então eu vou pedir ao Diego, venha cá, Diego, leia para nós ali o texto de Marcos 3, 26 e creio eu também o 27 depois. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Quem disse essas palavras? Quem foi quem disse essas palavras? Jesus, ok? Certo? Agora vamos dar uma olhadinha no que diz Lucas 11, 20 e 22. Vamos ver ali. Muito bem. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Amém? Quem falou isso aí? Também foi Jesus. Certo? São duas narrativas que se complementam e são leituras e abordagens de dois autores diferentes do mesmo episódio. Primeira narrativa tem o evangelista Marcos trazendo aquilo que ele absorveu e guardou do episódio narrado. Na segunda narrativa é o evangelista Lucas, que também traz tudo aquilo que ele conseguiu coletar por parte dos apóstolos, da vivência, da experiência daquele mesmo episódio. E a importância desses dois textos, mesmo eles falando do mesmo evento, é que um texto complementa o outro. E aí a gente percebe alguns detalhes relevantes, fazendo o comparativo dos dois, para termos acesso a uma revelação ainda mais plena, ainda mais poderosa, que vai nos edificar e muito numa noite como esta. Posso ouvir amém de crente? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe alguma coisa, existe algum sonho, algum ideal, seja ele pessoal, seja ele conjugal, seja ele familiar, seja ele ministerial, seja ele de empreendimentos, tem algum ideal, algum sonho que um dia você orou a Deus, pediu sabedoria e direção da parte de Deus, se colocou diante do Senhor, pedindo a Deus direção, instrução, orientação,
clamou de todo o teu coração e você teve a plena certeza de que, quanto a esta oração, Deus lhe ouviu, Deus lhe respondeu, Deus lhe apontou o caminho, Deus lhe apontou a direção, a solução, para que aquele ideal pudesse se tornar uma grande realidade na tua vida, na tua história, no teu casamento, a favor da tua família, a favor das obras das tuas mãos. Há algum pedido, há algum projeto, há algum sonho que você tem plena certeza que num dado instante Deus disse sim na tua direção, mas buscando efetivá-lo em tua vida, você teve que lidar com uma adversidade que se levantou na direção daquele projeto, daquele sonho, daquele ideal, que aquilo que parecia ser um grande sim da parte de Deus se tornou uma frustração, uma decepção, porque você sonhou, você pensou na situação, viu Deus de alguma maneira te impulsionando, gerando fé, gerando esperança, mas logo ali adiante, num passo mais adiante, para ver consolidado tal sonho, tal projeto, você se percebeu tendo que lutar com forças adversas maiores que as tuas próprias forças naturais. E por conta disso, aquilo que era algo que, em sendo alcançado e realizado, lhe patrocinaria grande alegria, grande realização, e que poderia impulsioná-lo a conquistas ainda maiores, acabou ficando em algum momento da tua história e ainda não faz parte plena, ainda não é um projeto completo, ainda está naquela esfera de uma ideia maravilhosa que você teve e que você ainda pensa assim: se eu tivesse tido as condições, se tal situação adversa não tivesse feito visitação, com certeza hoje eu poderia estar numa condição bem melhor, pessoalmente, numa condição bem melhor dentro do meu casamento, numa condição bem melhor dentro da minha atividade profissional, numa condição bem melhor dentro do projeto ministerial que eu abracei. Alguém consegue lembrar algum fato, algum sonho, algum projeto que você tenha assim alimentado de expectativa e esperança diante do Senhor, mas que alguma adversidade parece que veio e você não sabe explicar como e da onde veio, e parece que sequestrou aquele projeto, aquele sonho? E quando você lembra disso, você tenta identificar aonde foi parar este sonho, este projeto, esse ideal. Parece que ele está trancado a 7 chaves, parece que há alguma coisa gerando uma visão turva daquilo que era algo muito claro, muito resolvido na tua vida e no teu coração. E aí você fica assim: poxa, mas se tudo tivesse caminhado na direção certa, na cadência certa, hoje certamente estaríamos numa outra condição. Você consegue lembrar de algo assim na tua vida, na tua história? Alguém tem algo assim que você diz: pastor, apóstolo, certamente, se determinada coisa que eu havia pedido a Deus e tinha a convicção de que Deus havia respondido de forma positiva, se isso tivesse ocorrido na minha vida, acontecido de forma concreta na minha vida, com certeza hoje eu estaria num outro patamar de vida, seja comigo mesmo, seja com meu cônjuge, dentro da minha família, na minha igreja. Quem tem alguma coisa assim dessa natureza, que já passou por uma situação assim e que guarda aí: mas se eu pudesse restaurar, resgatar, ok. Quem mais? Alguém mais? Eu vi várias cabeças assim, fazendo, assentindo, verdade. Olha aí, não somos poucos. Por que alguma coisa que nós oramos a Deus
e que trazia consigo a potencialidade de gerar na própria direção de Deus muitas contribuições saudáveis que eu, como servo do Senhor, alcançando e atingindo tais realizações, eu poderia sim estar ali hoje, dando a Deus e tributando a Deus coisas maiores, mais excelentes. Você entende que no quesito e na área da prosperidade, se você prosperar abundantemente, debaixo do temor do Senhor, essa tua prosperidade, debaixo do temor do Senhor, ela se reverte em benefício para o reino, sim ou não? Sim, pois a Bíblia diz que Deus tem alegria e tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Deus abençoa e faz com que seus filhos prosperem, porque na prosperidade dos seus filhos, o reino de Deus também é abençoado. Posso ouvir amém? Deus tem prazer em confirmar em nossa direção todos os projetos e todas as direções daquilo que Deus tem de bom para nós. Agora preste mais atenção. Todo e qualquer projeto que nós realmente realizamos diante do Senhor e no temor de Deus, o final dele é glória de Deus. Porque se andamos no temor de Deus, conhecemos o princípio que diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos. Quem completa aí o versículo? Quer comamos, quer bebamos, quer façamos o quê? Qualquer outra coisa fazemos para a glória de Deus. Quem anda no temor de Deus, tudo quanto faz é para se reverter para a glória de Deus. Então, Deus é aquele que está associado a nós para confirmar todo o bom propósito, toda boa dádiva e todo o dom perfeito que Ele nos concede, porque o prosperar de tudo isso em nossas vidas se reverte na vida daqueles que andam no seu temor, se reverte em glória ao seu nome. Você entende isso? Amém? Mas, como eu disse, estamos vivendo no mundo e neste mundo nós temos um adversário. Diga aí, eu tenho um adversário. Mas fala mesmo, eu tenho um adversário. E é bom que você saiba que tem, porque uma das situações que mais dão vantagens a este adversário é quando nós ignoramos que ele é adversário e ignoramos as ciladas e as armadilhas que ele propõe contra os filhos de Deus. Então diga assim: eu tenho um adversário. Agora diga assim: eu sou filho de Deus, vivo para o louvor da glória do meu Deus, mas vivendo neste mundo, eu tenho um adversário. Ok? Nesses dois textos, a Bíblia diz a respeito desse adversário, que o prazer dele está em pura e simplesmente criar todo tipo de limitação e constrangimento na direção daqueles que Deus quer abençoar. O texto vai falar de valente e vai falar do mais valente. O texto vai falar de uma situação aonde Jesus, quando fala estas palavras, ele está fazendo uma contraposição àquilo que os seus adversários na terra estavam dizendo acerca da sua obra, da obra que ele, Jesus, estava realizando, uma obra de libertação, porque momentos antes desta fala de Jesus, Jesus havia expulsado demônios da vida de uma pessoa, e quando Jesus assim o fez, as multidões ficaram maravilhadas, porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade, e ao mesmo tempo, com o seu ensino de autoridade, ele ainda
respaldava seu ensino com sinais, com prodígios e com maravilhas. Curava enfermos, limpava leprosos, ressuscitava os mortos e expulsava demônios. E alguns diziam: quem é este? E que doutrina é esta? Porque até os demônios se submetem e se sujeitam à autoridade deste que chamamos de Jesus. E ao perceberem que a multidão estava fazendo este tipo de leitura, admirando-se da doutrina, admirando-se do poder e da autoridade que Jesus demonstrava ao estar entre as pessoas, os seus opositores levantaram a seguinte fake news, a seguinte guerra de narrativas. Eu não sei se você já ouviu essas expressões por esses dias aí. Já ouviu? Pois é, não é de agora, meu irmão. Guerra de narrativas. O Brasil está vivendo isso, irmãos? O Brasil está vivendo isso? Não acredito. Guerra de narrativas. Vejam só. O povo disse assim: este ensina como quem tem autoridade, porque ele fala com propriedade, os sinais e os prodígios confirmam a sua autoridade. Aí vem a guerra de narrativas daqueles que eram contrários a Jesus, dizendo o seguinte: epa, alto lá, não pensem assim em tão alta estima a respeito desse Jesus, porque a verdade a respeito dele é que ele expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E aí? Você está ali, ouviu Jesus, você está ali, presenciou esse exercício de autoridade espiritual da parte de Jesus na direção de demônios que se submeteram à sua voz de comando e deixaram a vida de alguém que estavam a oprimir, porque Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar. O diabo, ao contrário, veio para matar, roubar e destruir. E Jesus, no exercício da sua autoridade, trouxe livramentos, trouxe vida e trouxe paz a alguém que estava atormentado por demônios. Mas os opositores de Jesus, ao contrário de se alegrarem que um filho de Abraão agora podia ser devolvido ao convívio natural, pleno, junto aos demais, dos quais ele foi sequestrado e não podia mais conviver entre as pessoas de maneira saudável, de maneira pacífica, porque ele era atormentado por demônios, mas ouvindo a Jesus, e Jesus o vendo, o libertou. Aqueles que receberam essa pessoa de volta ao convívio se admiraram da doutrina e da autoridade de Jesus e enalteceram o nome de Jesus. Mas os opositores de Jesus, nessa guerrinha de narrativas, estavam dizendo: não é assim não, não se deixe iludir, esse aí expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, ele expulsa demônios por Beelzebu. Coisa pesada e coisa forte para se dizer. Mas eles disseram, sem nenhum temor diante de Deus. Aí Jesus, com toda sobriedade, com toda segurança, ele disse assim: a argumentação que vocês estão utilizando, ela não se sustenta. Sabe por quê? Porque se Satanás expulsar a Satanás, logo ele está dividido, e um reino dividido não subsiste. Ok? Tá certo? Com isso, ele denuncia a ação do maligno. Com isso, Jesus também retira
a força da argumentação dos seus opositores. E aí, no Evangelho de Lucas, ele complementa aquilo que no Evangelho de Marcos a gente não consegue identificar. Mas, um pouquinho mais adiante, eu vou entrar nesse detalhe, nesse particular. Nesse momento inicial é importante identificarmos algo nesta fala de Jesus no Evangelho de Marcos. Querem ver? Pode subir ali os slides. Aquele que é o mais valente é por nós e vai estourar o cativeiro do nosso sequestrador. Você crê nisso? Você recebe isso de antemão? Você pode dar um forte aplauso, ok? No nome de Jesus. Muito bem. Fica firme no entendimento, porque ao final, o que você vai de fato compreender de tudo quanto vai ouvir é isto aqui: que o mais valente é por ti. Posso ouvir amém? E que qualquer cativeiro que o teu sequestrador tenha lhe imposto, você hoje vai entender que a tua oração e o teu clamor que se fizer neste lugar, o teu Senhor, o mais valente, ouvirá e vai estourar o teu cativeiro e vai lhe devolver tudo quanto este sequestrador, o teu adversário, roubou e quis te privar. Posso ouvir amém? Ótimo. Mas fato é que algumas pessoas encontram-se em determinados momentos de suas histórias, mesmo contra a sua vontade, mesmo não tendo sido a intenção inicial, por uma série de outros fatores, encontram-se num cativeiro. E o cativeiro está porque o sequestrador, pode avançar ali, o sequestrador é valente e astuto. O que é por nós é o mais valente. Amém? Mas o que é contra nós não é alguém comum. Jesus vai dizer que ele é valente, ousado e astuto. Tão valente, viu, Manuel? Tão valente que teve a coragem de se apresentar pessoalmente contra Jesus. A Bíblia vai falar-nos que este valente, o diabo, quando o Espírito levou a Jesus para o deserto, esse valente se apresentou pessoalmente para tentar a Jesus, para impor a Jesus algum cativeiro. Ele não é alguém que fica na espreita por ser covarde, por ser medroso e por ser fraco, não. Ele fica à espreita porque ele é astuto, mas também é valente. E aí, o nosso maior erro, o nosso maior risco contra ele é quando nós ignoramos suas ações, suas ciladas, suas manobras, suas dissimulações, e não vemos a ação ardilosa que o nosso adversário cria contra nós para nos impor limites. Querem ver algo? Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 6, verso 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Contra o quê? Vamos ler todos juntos aqui. Firmes contra... Ok, de novo. Só as mulheres. Firmes contra... Agora só os homens. Firmes contra... Agora todos juntos. Firmes contra... astutas ciladas. Ora, uma cilada já é alguma coisa que nos, quando é preparada contra nós,
já é uma armadilha, já é alguma coisa que, quando é arquitetada contra nós, é alguma coisa que vai tentar de alguma maneira nos enganar, nos ludibriar. Caso contrário, não é uma cilada. Mas a Bíblia acrescenta a ação do diabo, meu e o teu adversário, o adjetivo de astuta. Ou seja, é uma cilada, e é uma cilada bem montada. Não é aquela cilada de amador, que às vezes deixa rastros, deixa pistas, que quando você, epa, mas aqui parece que tem uma cilada contra mim. Então, antes que eu me veja limitado, caindo nessa cilada, deixa eu me desviar. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Certo? Existem circunstâncias no nosso dia a dia, que às vezes a gente de longe vê a maldade, vê a artimanha, vê a má intenção de alguém contra nós, e aí porque nós somos sábios e não queremos ser colocados em situações vexatórias, de longe a gente já toma medidas cautelares, preventivas, para não estar se colocando numa situação de limites. Posso ouvir amém? Mas existem algumas ciladas que, quando a gente cai, a gente fica a se perguntar: mas como foi que eu permiti que tal circunstância viesse contra mim? Eu nunca quis na minha vida que tal situação prevalecesse contra mim. Se eu estivesse são, se eu estivesse lúcido, se eu estivesse entendendo, se eu tivesse percebido de antemão ou há mais tempo a má intenção do coração de A, B ou C, eu certamente teria me prevenido e não me colocaria em tal situação de risco. Mas por que algumas coisas acabam prevalecendo e gerando vergonha, constrangimento, abatimento, perda das forças, perda do ânimo, perda daquilo que mais nos motivava na direção de determinados sonhos e objetivos de Deus? Porque é que algumas coisas, por vezes, prevalecem contra nós. Porque, segundo a palavra, nós não podemos ignorar as astutas ciladas. Então, a verdade é que, se eu em algum momento ignorei que o meu adversário não me dá folga, se em algum momento eu ignorei a valentia desse adversário, se em algum momento eu ignorei a astúcia deste meu adversário, pode ter sido esta minha falta de percepção, esta leitura mais acertada e mais precisa em relação ao meu adversário, que acabou permitindo que ele tirasse vantagens da minha falta de percepção, das suas reais intenções, porque em determinados momentos, aquele que é adversário se apresenta como alguém que está até mesmo querendo te ajudar. Sim ou não? Alguém lembra aí na sua trajetória de vida alguém que se fez amigo? E a gente diz por aí afora, o amigo da onça, não é isso? O amigo da onça, alguém que se coloca ao lado, apresenta-se como parceiro, apresenta-se como aliançado, mas no coração internamente está tramando projetos malignos contra as nossas vidas. E se em algum momento, em algum instante, em algum tempo da nossa vida, a gente deixa de ser apercebido dessas realidades, a gente pode estar se colocando de forma rendida, inocente, frente a um adversário que está ali criando uma estratégia para roubar do nosso coração projetos nobres que nos foram entregues por Deus, para que na realização dos mesmos nós promovamos o reino de Deus e tudo aquilo que este reino tem para ser promovido, porque na prosperidade, no êxito dos filhos de Deus,
tudo se reveste em glória ao nome do nosso Deus. Mas todo e qualquer projeto que Deus nos confia o cuidado para que o mesmo seja realizado, se ele não avança, se ele não produz os frutos e os resultados, aquilo que era para gerar uma glória aumentada, uma glória maior na direção de Deus e do seu reino, ficamos devendo. Está dando para entender? Ficamos devendo. O diabo tem algumas limitações no que diz respeito a interferir na nossa vida, mas ele tem muita habilidade em frear os projetos que Deus confia aos nossos cuidados. E conhecendo a nossa estrutura de homem que somos, sujeitos ainda às seduções do presente século, ele na espreita fica armando astutas ciladas para de alguma maneira criar uma vergonha, um constrangimento que gere abatimento nos nossos corações, e pelo abatimento dos nossos corações nós venhamos a abdicar daquilo que Deus, quando começou a soprar nos nossos ouvidos, em nosso espírito, no nosso coração, na nossa alma, nós diante do Senhor vivíamos e estávamos como aqueles que sonham, a boca se enchendo de riso e o coração se enchendo de alegria, de tal maneira que aqueles que estavam ao nosso redor, enquanto estávamos empenhados nos projetos de Deus, diziam ao nosso respeito: sim, grandes coisas fez o Senhor por ele. E nós, ao ouvirmos tal palavra, respondíamos: é verdade, sim, grandes coisas tem feito o Senhor por mim, por isso estou alegre. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Quando nós estamos associados aos projetos e aos planos de Deus, por mais desafiadores que eles se apresentem, quando Deus nos faz sonhar com eles, há uma qualidade de fé, há uma qualidade de esperança, que não é ação do homem, não é produto do homem, da alma do homem, porque na alma do homem, frente aos projetos nobres e grandes que Deus nos entrega, nós começamos a fazer conta, nós começamos a dizer assim: mas isso daqui deve ser da minha alma, isso daqui não vai dar certo, isso daqui não pode ir para frente, quem sou eu? Mas quando o projeto vem de Deus e é soprado no nosso espírito, a gente sonha os sonhos de Deus. E por mais que os homens nos julguem fora da consciência, a gente tem uma convicção no nosso espírito, e a gente não sabe exatamente de onde, como, quem, mas a gente tem a certeza: o meu Deus me suprirá em tudo, e Ele me dará todas as condições. E quando a gente abre os olhos, olha isso aqui, olha isso aqui. Quando a gente abre os olhos, está pronto, está pronto, está pronto, está pronto, amém? Quando hoje a gente chega no Templo do Mir, Manaus, é uma construção, irmãos, que hoje ninguém em Manaus ousa iniciar um projeto daquela envergadura. Se bobear, nós mesmos que fizemos parte e construímos tudo que lá está, tem horas assim que a gente fica assim: e se fosse para começar isso hoje? Que tal, pastor? E se fosse para começar tudo isso hoje? Depois de uma pandemia, depois de alguns sequestros da alma, da mente, da fé, da esperança, e depois de tanto ouvir falar: fica em casa,
a gente poderia estar pensando assim: se é para ficar em casa, para que construir, né? Um espaço, um prédio desse daqui? Isso aqui não será uma vaidade do coração do homem? Não é melhor então ficar em casa e tal, e outras coisas mais? Se a gente não estiver bem alicerçado e bem fundamentado naquilo que da parte de Deus estamos recebendo, o diabo, de forma sutil, ardilosa, valente, e usando das suas estratégias, que busca tirar proveito de algum momento de fragilidade da nossa parte, ele, quando investe para nos impor limites e para roubar dos nossos corações tudo aquilo que Deus nos tem confiado, e que, quando está estabelecido, gera louvor ao nome do Senhor. Pode passar ali. Ninguém pode ignorar ciladas ali, irmãos, é com C, tá bom? As ciladas, ali é uma cilada que alguém me botou, não sei se eu mesmo, ao digitar escrevi errado, e aí me botou nessa cilada ali, né? Ninguém pode ignorar as ciladas do sequestrador, pois o tal pensou detalhadamente contra você. É assim que o diabo faz, e é por conta desta ação dele que em alguns momentos ele acaba prevalecendo contra nós. Pode passar. Aquele que estudou os teus movimentos e as tuas deficiências, sabe o momento certo para investir contra ti e prevalecer. Jesus foi quem disse que esse diabo é valente. Paulo, escrevendo aos Efésios, foi quem nos alertou: não devemos ignorar as suas ciladas. Posso ouvir amém? Se eu tiver cuidado e for prudente quanto a essa questão, então eu terei maior proteção, maior vigilância, maior cuidado, para não me colocar como presa fácil diante do meu inimigo, diante do meu adversário, que quer sequestrar-me e tirar-me do centro do propósito da vontade de Deus. Se isso acontece, pode ter certeza, querido, todo aquele que Deus tem para o tal, um propósito nobre, excelente, quando está fora do mesmo, não há alegria plena, não há felicidade plena, por maiores que sejam as conquistas e realizações em outros ambientes. Se o diabo te sequestrou e te colocou num cativeiro que te fez estar fora do propósito de Deus na tua vida, não há felicidade plena, não há. Há uma alegria e um contentamento que é transitório e passageiro, somente para esta vida. E Paulo vai dizer, escrevendo a uma outra igreja: se é só para esta vida que esperamos algo da parte de Deus e de Cristo Jesus, somos os mais miseráveis da face dessa terra. São palavras que não são minhas, são da Bíblia, para nos dar o alerta a respeito de qual deve ser a nossa posição e onde devemos nos manter ao longo de toda a nossa jornada, diante de Deus, diante dos homens e diante do nosso adversário. Amém? Se eu não ignorar essas astutas ciladas, então eu terei uma condição de maior vigilância para não me colocar em tal situação. Mas se em algum momento o diabo teve e levou alguma vantagem contra você, ele te levou para um lugar que se chama assim, ó, pode passar, o cativeiro, certo? Lá em Atos capítulo 16, do verso 19 a 24, vamos ver, dá para colocar ali também, diz assim: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Alguém aqui já perturbou
a boa ordem da cidade, hein? Aguinaldo. No jornal, assim, alguém falou alguma coisa? Não? Ok. E nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Assim é um cativeiro, certo? Cativeiro não é lugar da gente estar passando férias, tirando férias, não é colônia de férias, não é spa para a gente dar uma relaxada. Cativeiro, irmãos, é lugar aonde nós seremos oprimidos, aonde nós seremos de forma constrangedora, expostos diante dos demais, diante da cidade, aonde ali estamos nós para trabalhar e servir a Deus. Eu fui pastor na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, cidade essa que me deu um presente esse que tem nome de presente, Mateus, o significado é presente de Deus. Moramos em Natal por 3 anos, e nesses 3 anos que moramos lá, geramos Mateus, e ele veio à luz, é um presente de Deus nas nossas vidas, na nossa família. Mas nessa cidade de Natal, eu fui levado diante de um juiz, para ouvir este juiz pronunciando algo que estava num processo aonde o meu nome era citado, e citado de forma bem enfática, o nome completo: o senhor Wagner Faria Pacheco, o réu. O réu? Quando você ouve essa palavra, réu, qual é a ideia que lhe vem à mente e ao coração? Réu. Qual é a ideia que a gente tem? Ali está o réu. Um criminoso. Que mais? O culpado. Ali o criminoso. O culpado. Que mais? O réu. A gente nunca pensa coisa boa. A gente nunca pensa que pode ser um injustiçado. A gente pensa logo dentro de um processo que o réu é a parte errada. E essa era a ideia que eu tinha a respeito da expressão réu. E quando eu fui chamado para esta audiência, na minha inocência, por ter ignorado as astutas ciladas do diabo, quando o juiz pronunciou a palavra réu, irmãos, aquilo entrou na minha alma, como uma flecha, como uma seta, como um dardo inflamado do maligno, que por um instante eu me desmontei. Eu fiquei sem defesas, eu fiquei apático, eu baixei as guardas e fiquei assim, tentando entender onde eu estava, por que eu estava ali. Que coisa é essa? Que réu é esse? Eu vou sair daqui preso, algemado? O que vai acontecer comigo? Por um momento breve, mas que pareceu uma eternidade, eu me vi entrando dentro de um camburão, algemado, porque eu era réu, e se eu não falasse ou respondesse, eu não conseguisse resolver a situação ali, eu estava numa situação de tamanho constrangimento, que já aquilo para mim foi aterrorizante. E aí, depois de alguns instantes, quando o processo foi sendo lido, e as partes foram se pronunciando e tal, e eu fui entendendo por que eu estava ali.
E para vocês entenderem exatamente por que é que eu estava ali e não acharem que eu era o criminoso, o culpado de alguma coisa muito feia. Na época, estávamos lá e assumimos a igreja. A igreja tinha aproximadamente um pouco mais de 60 pessoas. E num curto espaço de tempo, essa igreja pulou, saltou, um ano e meio, saltou para quase 400 discípulos. Tinha algumas poucas crianças e chegamos perto de uma centena delas. E aí toda esta movimentação, num espaço que antes abrigava 60, 70 pessoas, confortavelmente, criou um burburinho na vizinhança. E um vizinho denunciou a igreja não foi no Ministério Público, foi no meio ambiente, na Secretaria de Meio Ambiente, porque encontrou lá alguém que disse: se você denunciar por conta aí dessa movimentação e do som que estão produzindo, a Secretaria do Meio Ambiente pode caçar a licença da igreja e essa igreja vai ter que sumir daí. E esse pastor vai ter que sumir daí. Aí eu recebi uma intimação que eu deveria comparecer a essa audiência e eu fui. Mas, irmãos, eu fui julgando assim, que ia ser um bate-papo, uma conversa, mas já era um processo instaurado. E aí, na leitura do processo, o meu nome estava acompanhado desse adjetivo: o réu. O réu. Se Jesus não tomasse a minha causa naquele momento, o diabo teria matado a minha alma de uma tal maneira, porque dentro da minha formação, ser chamado de réu e ter que comparecer diante de um juiz era a coisa mais vergonhosa que se poderia ter na direção de um pastor batista. Já pensou? A igreja fica sabendo que o pastor da igreja foi chamado de réu diante de um juiz. Isso era uma vergonha sem precedentes, e aquilo poderia ter matado a minha alma. Até que, por uma graça generosa da parte do Senhor, o Espírito de Deus foi me dando um recobrar da minha consciência, do meu bom ânimo, e aí eu fui prestando atenção em tudo quanto estava sendo dito pelas partes dentro do processo, e encontrei uma falha. E diante da falha que eu encontrei, eu solicitei uma parte que me foi concedida e consegui reverter o processo. Mas eu me vi assim, sendo levado para um cativeiro. Eu me vi sendo exposto a uma vergonha, como fizeram contra Paulo e Silas. E todas as vezes que algo dessa natureza é tramado contra nós, é para que aquilo que tem o poder de transformar verdadeiramente aqueles que estão em trevas, e sejam eles então transportados para o reino do Filho amado, não prossiga. Porque aqueles que se levantaram contra Paulo e Silas queriam que eles parassem de anunciar o evangelho que estavam anunciando, e em anunciando estavam convertendo vidas, e estas vidas se convertendo estavam deixando de comprar aquilo que eles vendiam dos cultos pagãos que eles patrocinavam. E aí se levantaram com fúria, e na fúria com que se levantaram, criaram um cativeiro, uma exposição pública vergonhosa, para depois nos colocarem num cativeiro. E dentro da recomendação, o cativeiro foi um cativeiro interior, subterrâneo, aonde ninguém os poderia ver, e eles a ninguém também poderiam ver, limitados e privados até mesmo do movimento mais simples,
pois tinham os seus pés presos aos troncos. O meu e o teu adversário, ele só quer uma oportunidade para prevalecer contra nós e nos lançar em lugares desta natureza. Sejam esses lugares de ordem emocional, sejam esses lugares de ordem espiritual, porque tem gente aqui em cativeiros emocionais que não conseguem se ver em outro ambiente, em outro vínculo, em outra estrutura, de forma saudável, porque estão presos nesses cativeiros. Apanharam, foram açoitados, foram machucados, e por conta disso, perderam forças, perderam ânimo, e a vergonha e o constrangimento a que foram submetidos, lhes roubaram as iniciativas, lhes roubaram a voz, lhes roubaram a ousadia de continuar falando das grandezas do Senhor nos ambientes em que se encontram. Essa foi a intenção do diabo contra Paulo e Silas. E o cativeiro, vocês viram ali, o adversário valente e astuto cria uma situação para que realmente a gente não possa pensar num escape. Tá feio o negócio até aqui, não tá? A gente já está assim meio, meu Deus do céu, que coisa pesada. Pois então vamos reverter o quadro agora. Amém? Pode passar. Já falei aí, pode passar. Já falei também, pode passar. O socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Posso ouvir amém? O diabo quer nos colocar e nos lançar no cativeiro e tirar-nos todas as forças, para que não tenhamos força nem para clamar. Mas o mesmo texto de Atos, capítulo 16, versos 25 a 26, vai nos dizer o seguinte: Paulo e Silas lá, amarrados, açoitados, fragilizados no físico, envergonhados, diante da cidade, eles, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Olha, o texto começou em Marcos dizendo que o valente, ele tem um domínio, e ninguém pode ir contra ele, nos seus termos, se não tiver também uma boa estratégia e uma condição de superá-lo. O diabo, quando investe contra nós, investe para matar, roubar e destruir. Mas se eu não posso ignorar as astutas ciladas do diabo, eu também não posso esquecer nunca de que aquele que é por mim é o mais valente. Aquele que é por mim é aquele que primeiramente gerou inspiração, gerou coragem, gerou ousadia, gerou consciência, gerou certezas para sermos quem somos, fazemos o que somos capazes de fazer, e na suficiência dele fazemos até mais, além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. O que é por nós, a Bíblia diz, é o mais valente. E quem nos revela é o próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, aonde ele fala: ninguém pode chegar nos termos do valente, porque ele tem tudo guardado e bem guardado, sem que antes o amarre para limitá-lo e tirar dele a sua valentia, a sua força,
E aí então, com a força de um mais valente, adentre aos seus termos e tire de lá tudo quanto ele roubou. Posso ouvir amém? Amém. Esse, o mais valente, que é Jesus, ele se move na direção de todo aquele que o ama e que, com um coração quebrantado e contrito, conforme diz a palavra, o quebrantado e contrito, este tal é ouvido. Tal oração e tal clamor não é ignorada pelo trono. Quando o nosso coração está lá preso na altivez, no orgulho, na vaidade, nas nossas paixões carnais, quando o nosso coração está desta maneira, os nossos clamores, a nossa oração não surte tanto efeito ou muito efeito, ou efeito algum. Mas a Bíblia diz que ao quebrantado e contrito, esse ele ouve. Irmãos, onde estava Deus e onde estava Jesus quando Paulo e Silas foram tomados pela multidão e foram açoitados em praça pública, colocados diante de um vexame público? Onde estava Deus? Onde estava o Espírito Santo? Onde estava Jesus? Onde estavam os anjos? Nesse momento, onde estavam? Onde estavam? Abandonaram? Desprezaram? Estavam onde? Onde estavam? No lugar de sempre, no trono, vendo e observando tudo. Vendo e observando tudo. A Bíblia não nos assegura e não nos garante que em toda ocasião e circunstância haverá livramento. Ela nos garante estrutura, base e fundamento para que nenhuma dessas investidas do maligno contra nós, de fato nos tire o tesouro mais precioso, que são as convicções internas, convicções do nosso espírito, que guardamos e que não permitimos que o diabo adentre e nos tire, porque foi pago um alto preço. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Quando Paulo e Silas estavam dentro dessa situação, como quando eu fui chamado à presença desse juiz, o que o adversário fez comigo e às vezes faz contigo é: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus, bonzão? Cadê o teu Deus, homem de fé? Cadê o teu Deus, homem de amor? Cadê o teu Deus, seu misericordioso? De que valeu servir ao teu Deus, se Ele diante dessa situação te abandonou, te deixou? Você está passando a maior vergonha da tua vida. Olha lá, quanto aqueles que você dizia que estavam em pecado, olha para eles, estão na boa, gozando de vida, gozando de saúde, gozando de bem-estar, prosperando financeiramente. E você, crente, e você, servo de Deus, e você, filho de Deus, olha a vergonha em que você se encontra nesta hora. E nesta hora, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Jó se viu numa situação tão delicada na sua vida, porque ele se viu vivendo aflições que jamais quis vivê-las, mas que lhe fizeram visitação. E não foram poucas as vezes que chegaram aos seus ouvidos a seguinte instrução: amaldiçoa este teu Deus e morre, porque já não lhe resta esperança alguma.
O diabo, quando te leva para o cativeiro, fica lhe atormentando a alma, fica lhe atormentando e alugando os teus ouvidos com essas palavras. Mas quando alguém conhece ao seu Deus, a Bíblia diz que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, ou recobrará forças e fará proezas. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Se tornará forte e fará proezas. Paulo e Silas tinham muito bem a certeza de quem criam. Estavam certos de que poderoso era para os guardar e guardar todo o bom tesouro até o dia de Cristo Jesus. E com esta certeza, ao invés de ir lá no cárcere interior, estarem apresentando a Deus os seus lamentos, as suas murmurações, as suas reclamações, diz a Bíblia, e eles oravam e cantavam hinos em adoração ao Senhor. Tem um cântico de uma das levitas do Brasil que diz: um quebrantado coração move o coração de Deus. Não tem uma oração pronunciada por um quebrantado coração que fique sem o auxílio, fique sem a resposta, fique sem o socorro do Deus, que quando se assenta no trono, percebe e sente, subindo em suas narinas, o cheiro suave do clamor de um quebrantado coração. Aqueles dois quebrantados corações, que estavam sofrendo por amor ao Evangelho, naquele dia subiu às narinas do Senhor, e tendo subido, Deus respondeu, e tendo respondido, estourou o cativeiro que o diabo havia armado contra Paulo e Silas, mas que agora esse mesmo adversário não tinha o que fazer, quando o mais valente, tendo maniatado suas mãos, tendo eliminado a sua força, impedido a sua ação e agido na direção daqueles dois, promovendo um terremoto, fez com que as portas se abrissem, as cadeias se quebrassem e todos fossem soltos e libertos para o louvor da glória do Senhor. Você pode dar um forte aplauso a Ele, no nome de Jesus, porque é isto que Deus preparou para todo aquele que o ama, para todo aquele que clama ao seu nome, e não se permite ficar no cativeiro, debaixo dessa regência opressora de alguém que quis se colocar contra mim e roubar do meu coração, os planos mais nobres e excelentes que Deus plantou e que Deus quer ver tendo livre curso novamente em nossas vidas. Deus quer nos restituir para que tudo quanto sonhamos, continuamos a sonhar na envergadura daquilo que inicialmente Deus plantou nos nossos corações, e com a experiência de um livramento tão sobrenatural que Deus de fato pode nos proporcionar, façamos como Paulo, façamos como Silas, ao invés de sair ali do cárcere e ficar intimidados com aquilo que havia ocorrido contra eles momentos antes, eles continuaram anunciando o Evangelho por todos os lugares por onde passaram, fazendo com que o nome do Senhor Jesus fosse grande em todo o mundo conhecido da época, porque por toda parte, por onde esses passavam, a mensagem do Evangelho era pregoada, e o reino de Deus expandido, de tal maneira e forma que também chegou até nós. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? No nome de Jesus, mais forte esse aplauso a Ele.